Vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar hoje através dessa mensagem. Capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, e peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz tudo que era reto aos seus olhos. Chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de ti, por amor de Davi, meu servo. Deixa aberto aí, não feche. Feche os olhos só para mais uma rápida oração. Querido Deus, diante do Senhor nos colocamos mais uma noite, na esperança que Tu nos ouça, que Tu nos acolha, que Tu nos visite, na esperança também que Tu fales conosco, a despeito da nossa pequenez, insignificância. Fala, Senhor. Fala por causa da Tua bondade, por causa do Teu amor. Como disse o hino, Deus que não se cansa de amar. Fala por causa da Sua graça, misericórdia. Que o Teu reino avance. Que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Teu Filho. Amém. Irmãos, eu vou trazer uma mensagem aqui bem pastoral a vocês, uma mensagem que eu espero que comunique graça a vocês. Estamos em uma semana de jejum, onde as mensagens todas foram voltadas para a oração, para o acolhimento do quebrantado, do abatido, a intervenção divina nas aflições e nas adversidades. E eu quero continuar falando um pouco disso com vocês. Então a mensagem, talvez nem todos necessitam de um amparo e um consolo nesse momento, mas talvez durante o desdobrar da mensagem, você pode perceber, nossa, essa palavra também foi para mim, né? Talvez você não está passando grandes aflições, mas ela pode servir para você em algum momento da sua vida. Eu quero falar sobre como Deus respondeu à oração do rei Ezequias. E ele mudou uma sentença que foi dada sobre Ezequias. Ezequias estava debaixo de uma sentença de morte. Sentença já tinha sido dada. Há alguma esperança de sentenças serem mudadas quando falamos de tribunais humanos, principalmente no Brasil. A justiça brasileira são sentenças muito duvidosas e nós podemos recorrer e quem sabe elas podem mudar. Agora, e quando se trata de um tribunal divino, um tribunal que não falha, um tribunal cujo juiz é Deus? Ezequias estava com a sentença de morte dada pelo próprio Deus. E nós vemos no desenrolar da história que essa sentença foi revogada, foi mudada. O próprio juiz dos juízes, o próprio tribunal que não falha e não erra, divino, revogou uma sentença.
Então, para todos que estão debaixo de alguma espécie de sentença, para todos que estão vivendo quadros e acreditam, eu acho que eu vou ser obrigado a viver assim para o resto da minha vida. Eu acho que essa é a sentença final do meu caso. Meu caso não tem solução. Não há como revogar. Talvez você está vivendo quadros, circunstâncias ou sentenças que você fala, eu acho que... no Brasil se usa muito esse termo, eu estou condenado a viver com essa mulher do jeito que ela é, o resto da minha vida. Eu estou condenado a viver com essa doença, como ela é, para o resto da minha vida. Eu estou condenado a viver esse... E aí você coloca tudo aquilo que te identifica, que é compatível à sua realidade. E você, eu acho que eu estou condenado ou sentenciado a viver isso. Talvez não. A sua sentença, assim como a de Ezequias, pode ser revogada, pode ser mudada. Você não precisa se conformar ou conviver com tais situações para o resto da tua vida. Deus pode mudar essa sentença. Então, você que está sobre uma sentença, seja ela de qualquer ordem, de qualquer espécie, ouça essa mensagem, na esperança que a sua sentença pode ser mudada. Presta atenção no que está falando. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito no que eu prego. Eu acredito no que eu estou falando. Porque eu acredito na palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra que teve um caso de uma sentença revogada. E eu acredito com todo o meu ser no que este texto está falando. Não é história da carochinha. Não é para encher linguiça e ludibriar a crente. É a palavra de Deus. Assim disse o Senhor. Tudo começa no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel. Depois de 300 anos de escuridão, que foi a época de juízes, o povo de Israel pede um rei. Eles queriam um rei. Deus então responde o pedido de Israel e envia Saul, que é substituído por Davi e posteriormente por Salomão. Quando Salomão morre, ele tem um general chamado Roboão I e tem o seu filho, o sucessor do trono, que é Roboão. Jeroboão divide o reino e leva com ele 10 tribos. Lembra que o reino Israel era formado por 12 tribos. Jeroboão divide o reino e leva com ele 10 tribos, chamado Reino do Norte. Esse reino dura mais ou menos 200 anos. É levado para o cativeiro assírio e de lá nunca mais volta. 2 tribos, Benjamim e Judá, ficam com Roboão e é chamado então Reino do Sul, Judá. Reino do Norte, Israel. O Reino do Sul foi composto por 19 reis. O Reino do Norte, 19 reis. Entre eles Acabe, Manassés. Nenhum desses reis andou com Deus. O Reino do Sul foi composto, o Reino do Norte, por reis perversos. E o Reino do Norte, o Reino do Sul, Judá, teve 20 reis. Desses reis, Joás, desses reis, Asa, Josafá, e homens que andaram com Deus. Então, do Reino do Sul, que era Benjamim e Judá, onde tiveram reis bons, foi onde a aliança de Davi se perpetuou e de onde viria o Messias. O rei que governa agora é o rei Ezequias. Ele é o 13º rei do reinado do sul, Judá.
Ele começou a reinar com 25 anos no reino, no ano de 726. Qual é o pano de fundo aqui? Ezequias tinha acabado de vencer Senaqueribe na épica conflito entre Judá e a Síria, governada pelo perverso rei Senaqueribe. E você se lembra da história, Deus intervém nessa batalha e manda um anjo, e um só anjo fere 180 mil soldados da Síria, dando grande vitória. No capítulo 20, então, que é o que nós estamos lendo, vai narrar a enfermidade de Ezequias, depois dessa campanha militar com Senaqueribe e com as Sírias. E é isso que nós vamos ver. O texto começa, verso 1. Naqueles dias, começa falando, naqueles dias. Que dias? Naqueles dias, após a invasão da Síria, após a guerra, após o anjo protagonizar grande vitória. Naqueles dias, adoeceu Ezequias. Então já começa com um princípio aqui importante. A vida do crente é assim. Você sai de uma batalha e você entra em outra. Aqueles dias eu acabei de sair de uma peleja entre uma campanha militar épica, estrondosa, envolvendo exércitos, envolvendo tropas, envolvendo batalhões, e agora que parece que deu um tempo, vem outra adversidade, uma doença. Então a vida do crente é assim, ela é marcada por luta após luta, é marcada por guerra após guerra. Nós sempre estamos inseridos em algum tipo de combate ou em algum tipo de adversidade. E condicionar a mente para isso nos poupa um bocado de coisa. Muitos de vocês que vieram dessas teologias de autoajuda se frustram porque eles prometeram a vocês um mundo de paz e felicidade. Agora a Bíblia disse que no mundo tereis aflições. Quando eu condiciono a minha mente a esperar nessa esfera, desse lado da eternidade, luta e oposição, eu já ganho 50% da batalha. Eu já não me assusto, isso não mexe tanto comigo, porque eu já estou esperando por isso. Então, naqueles dias do pós-guerra, adoeceu Ezequias. Notem, aqui nós temos o primeiro problema que temos, o primeiro problema que vamos lidar. O problema súbito, a crise súbita, o mal súbito, a adversidade súbita. O maior problema aqui é o quê? Que Ezequias, curiosamente, inesperadamente, que isso quer dizer súbito, ficou doente. Inesperadamente. Ninguém está sentado aqui e espera chegar em casa. Que é isso? O que aconteceu com o nosso filho? Ninguém espera chegar em casa. Cadê o carro? O que aquelas viaturas estão paradas ali? O que o Charlão está fazendo aqui? Eu não chamei ele para vir, não tem comida para ele hoje não. Esse é o maior problema. Quando você vai passar uma crise, que ela é prenunciada primeiro, você vai se preparando para ela. Mas quando ela é súbita, muitas vezes Deus nos submete a adversidades inesperadas. Ninguém está esperando, ninguém previu. É um dia normal, é o cotidiano da nossa vida, nós acordamos, vivemos vivendo o cotidiano. Mas ele curiosamente, subitamente adoeceu. E
as adversidades às vezes são assim, elas não marcam data, elas não têm agenda. E sabe o que é o pior do súbito aqui? Não tem a ver necessariamente com o mal em si, o físico. O súbito mexe mais com o coração. Muitas vezes a gente não está preparado. É o coração que é tocado. O maior problema do súbito não é ser adido, se roubou o carro, é que às vezes o coração desmaia. Meu Deus, eu não estou preparado para uma notícia dessa. Meu Deus, eu não contava com isso. O coração desmaia, a pressão baixa, é afetado o nosso âmago. Vem cá fulano, oi, desce aqui no RH, no escritório. Ué, desço. O que é isso? Assina. Assinar o quê? Seu aviso. Aviso? Mas eu estou 25 anos nessa firma, ninguém me falou nada. Então, a gente ficou assim, então, mas por que vocês não me deixaram preparar? Na hora, a questão ali não é o emprego, a dívida, não é nada físico, o coração. Tem a ver com as nossas emoções. Eu preciso te contar uma coisa, meu marido. Imagina sua mulher chegar assim hoje. Você chega do culto, percebe que ela está meio esquisita, andando para lá e para cá. Menino, vai dormir logo. Vai estar pressando os meninos para dormir, ele está só olhando. Ele parece bobo, ele tem cara de songa, mas não é não, porque o homem tem cara de songa. Só tem cara, viu? Sábado, põe o menino para dormir. Eu preciso falar com você. A perna até bambeia. Mulher, uma hora dessa querendo falar comigo. Eu saio de casa. Falei, não, vou pregar no Japão. Não quero saber não. Então, se te contar, você começa assim, você já mata o velho. Se ele tiver mais de 50. Que você quer me contar, mulher? Ai, Jesus, me ajuda. Ela ainda vai fazer desse jeito. Ai, Jesus, me ajuda. Aí Jesus não tem nada com isso. Um sábado, depois do culto, Jesus, a mulher vai e te larga aquela bomba de hidrogênio. Esse é o problema do súbito. E sabe o que acontece com crente? Tem algum crente aqui? Diz amém. Amém. Pode aprender a conviver com o súbito. É o que mais tem. Por isso o Salmo 57, 7 diz: preparado, ó Deus, está o meu coração. Se você não tiver com o coração preparado, quando vier o mal súbito, a adversidade súbita, inesperada, sem marcar agenda, sem data, seu coração não aguenta. E parece que foi o caso de Ezequias. Adoeceu. E pior, o texto diz: adoeceu de uma enfermidade mortal. Mortal. A história diz que teve uma peste que assolou o Império Sírio. Uma peste mortal, como foi a peste bubônica, a peste negra. E parece que nesses conflitos com Israel, Ezequias pegou essa peste, e era uma doença mortal. Aqui o autor quer descrever o caráter da adversidade, do problema. Existem doença e doença, vai. É só você assistir o Jaime de Amorim na HIT, peste bubônica, artrose, artrite, sai agora, cachumba, varíola, rubéola. Nunca vi, eu aprendi todas as doenças, eu vi naquele homem. Ele vai mostrar o teor. Era uma doença gravíssima.
Gravíssima. Quando a palavra gravíssimo, no superlativo, quer dar ideia no grau máximo, na dificuldade máxima, está falando do teor, do nível, do caráter do problema. É seríssimo, é gravíssimo. Nem sempre lidamos com situações, embates leves, típicos, que é o que a gente vive todo dia. Aqui é algo atípico, aqui é algo gravíssimo. E infelizmente nós temos que aprender a lidar com o gravíssimo, com o dia mau, a noite escura da alma, como foi cantado. Meu Deus, que é isso aqui? Que está acontecendo? Você olha os exames, que é isso aqui? Você se dá conta do buraco, é algo gravíssimo. E o texto ainda descreve o que é, discrimina, é uma enfermidade mortal, ou seja, risco de vida. Era a situação dele. Aqui aponta para outro princípio. Quando fala gravíssima e mortal, está destacando, Ezequias está dizendo: Senhor, aquilo que eu estou passando está acima do meu poder e do meu controle. Não há ciência que resolva, não há governo que resolva, não há entidade que soluciona, está acima do meu poder. Pode ser o seu caso. Dilemas, situações, circunstâncias que desafiam sua capacidade, sua inteligência. Deus nos dá dons naturais para lidar com as nossas coisas do cotidiano. Você tem recursos, dinheiro, plano de saúde, você tem advogado, você tem N situações. Mas você às vezes vai se deparar com situações que os seus recursos nada podem fazer. Era o caso de Ezequias. Essa situação está acima do meu poder. Eu não consigo mudar o coração do meu filho. Eu não consigo convencer os meus filhos do contrário. Eu não consigo mudar essa sentença que foi dada. Eu não consigo. Era o caso dele. Deus então faz o quê? Envia Isaías nesse momento. Olha só, verso 1. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Deus manda um profeta. Ele entra lá. É grave a sua enfermidade? É grave. Eu estou aqui para te dizer que é grave mesmo. E tem mais. Você vai morrer. Isaías é um dos maiores profetas que pisou na terra. Entra lá e diz: você arruma a tua casa. Quando ele fala arruma a tua casa, é mais ou menos assim. Imagina que você está diante de algo, você está passando e você suspeita ou você entende, é grave, é impossível. Quando o profeta diz, arruma a tua casa, Ezequias, meu Deus, é grave mesmo. Arruma a tua casa. E segundo, ele confirma, você vai morrer. Aqui eu aprendo outro ponto. Nem sempre receberemos boas notícias pelo fato de sermos crentes. O fato de sermos cristãos não significa que sempre receberemos boas notícias.
Diferente da confissão positiva, diferente da palavra da fé, diferente da teologia da prosperidade, nem sempre o fato de sermos cristãos nos impede de recebermos sentenças negativas. O maior profeta: tá doente? Tô com medo. Tá. É bom você ter mesmo, porque você vai morrer. Foi isso que ele recebeu. Olha que coisa forte. Nem sempre. Por quê? Porque nós que somos cristãos, quando estamos diante de situações difíceis, nós temos fé e esperança. Vai dar certo, vai ser favorável, vai mudar o cerco. Aqui não. O profeta veio para confirmar o que ele estava temendo. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. A sentença foi negativa para Ezequias. Irmãos, essa é a nossa realidade. Você coloca tanta esperança em uma causa e ela não sai como você esperava. Você ora, você pensa: vai aprovar meu currículo? A cirurgia vai dar certo? Ele vai voltar para casa? Aí você recebe uma mensagem do filho: mamãe, te amo muito, mas não vou voltar. O médico sai do centro cirúrgico. Cadê o pai do menino? Infelizmente, não deu certo. Essa é a realidade. Ser crente não é crer no mágico, abracadabra, 24 horas. Não é. Muitas vezes as coisas seguem sua ordem natural. Muitas vezes não deu, não foi dessa vez, a porta não abriu, não foi como você esperava. Arruma a tua casa, você vai morrer. Enviou o maior profeta do Antigo Testamento para dizer isso. Olha que drama esse homem está vivendo. Então Deus ordena Isaías que vá até a casa dele e dê uma sentença de morte. Nem sempre temos notícias boas, gente. Essa é a realidade. Ser crente nos traz inúmeras vantagens do incrédulo. Óbvio, temos um Deus poderoso, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, mas isso não significa que sempre receberemos boas notícias. Não é toda vez que um pai vai viajar e voltar ileso. Não é toda vez que vamos passar por uma pandemia e não sofrer nada. Não é todas as vezes que vai haver um surto de crime e a nossa casa não vai ser assaltada. Haverá vezes. Com meu filho? Comigo? Com a minha mãe? Mas com a minha mãe não. Da minha casa? Sim. Às vezes vai ser com a tua mãe, na tua casa, com você. Aquilo que você cansou de assistir na TV, vai chegar na tua casa. Pode chegar na tua casa. Eu queria imaginar esse homem com a ferida mortal, com úlceras e chagas, na cama, desesperado, depois do profeta ter mandado isso. Como é que estava o coração desse homem? Agora, vamos ver a reação de Ezequias diante de todos os fatos. Vamos ver, como será que você reagia se estivesse nessa situação? A coisa está feia para o meu lado, o negócio está feio. Como você reagiria diante desta realidade? Vamos ver como ele reagiu. Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor.
A Bíblia diz que Ezequias estava deitado na sua cama, no clímax da sua enfermidade, e ele vira o rosto para a parede e ora. Por que ele não só orou? Por que ele virou o rosto para a parede? Não tem nenhum significado relevante para você orar a Deus. Estudiosos entendem que ele vira para o lado onde estava localizado o templo. O templo era símbolo da presença de Deus, da glória de Deus. Este ato de Ezequias mostra que ele nessa situação foi recorrer ninguém mais, ninguém menos que Jeová, o Senhor dos exércitos. Ele se voltou para Deus, para o único que podia ajudá-lo, para o único que podia mudar aquele quadro, e ele orou. O texto diz que ele orou, foi apresentar o caso a Deus. Não resta outra coisa a se fazer, mesmo que você já saiba isso, e tenha ouvido isso 1200 vezes, meu irmão, diante de tragédias e adversidades, mesmo de sentenças dadas, você deve voltar seu rosto para Deus, você deve clamar a Deus em oração, você nunca deve desistir de orar, nunca deve desistir de buscar a Deus. Se Deus não se cansa de amar, você não deve se cansar de ser amado, se cansar de buscá-lo, se cansar de recorrer a Ele. E ele orou, pedindo o quê? Aqui o juiz é Deus. O que ele foi pedir na Suprema Corte Divina? Excelência, o Senhor me deu uma sentença de morte. Sim. Eu quero que o Senhor a revogue. Eu quero que o Senhor a anule. Eu quero que o Senhor não a execute. Agora, vamos lá. Ninguém sai entrando assim dentro de um tribunal para falar com o juiz. Só David Wilkerson, em 1970, em Nova York. Ei, e virou o que virou, o homem de Deus. Ninguém faz isso. É muito atrevimento ou muita leviandade. Agora tinha uma razão por que ele fez isso. Ele se baseia em 2 argumentos. Primeiro, na teologia dos judeus, era comum os ímpios terem uma morte precoce por causa da sua falta de aliança com Deus. O justo não. O justo, em Deuteronômio 6, verso 1 a 2, ele diz que se ele cumprir a palavra, ele terá vida longa. Deuteronômio 6, verso 1, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinarem para que os cumprisse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ele diz isso, Senhor, revogue a sentença. Por quê? Porque Ezequias aqui tinha provavelmente 35 anos. Ele teria uma morte precoce. E Deus prometeu, na sua lei, que daria vida longa para o justo. Principalmente, quando eu li em Deuteronômio, se ele fosse fiel e guardasse os mandamentos. Ezequias se lembra disso. Olha só o que ele diz. Verso 3, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ezequias está dizendo, eu cumpri com perfeição, Deuteronômio 6, verso 1 e 2, e o Senhor prometeu para quem andasse em fidelidade, inteireza de coração, observasse seus mandamentos, teria uma vida longa. Eu sou muito novo para morrer. Segundo argumento, por que ele pede para revogar a sentença?
Ele usa a ciência ou a razão. Senhor, morrer com essa idade não é seguir o curso natural da vida. No Salmo 80 está escrito que é 80 e 90 anos, 70 e 80 anos. Essa morte não é compatível com a existência que o Senhor propôs na terra. Ela vai contra a ordem natural das coisas. Eu sou muito jovem para morrer. Meu irmão, é assim que temos que ir diante de Deus. Senhor, não é comum crianças virem ao mundo assim, não é comum situações assim, não é comum meu lar ser assim, não é comum um casamento ser um inferno assim, Senhor. O Senhor não criou casais para se odiarem, o Senhor não criou filhos para estarem nesse estado, o Senhor não criou uma vida cristã para ser assim. Ele apelou para isso. Senhor, lembra-te do dia que vi até o Senhor, que me converti, que me entreguei ao Senhor e andei em fidelidade, e o Senhor prometeu guardar minha casa, o Senhor prometeu me sustentar, me prover os recursos, o Senhor prometeu me proteger. Senhor, revoga. Por isso ele pôde entrar no meio do tribunal e dizer, com toda essa ousadia, muda a sentença. Talvez se ele tivesse 90 anos, com a doença mortal, Senhor, está doendo, leva logo. Ele ia falar isso. Porque é natural, um homem de 90 anos, a morte chegou, já cumpriu o seu papel, mas com 35, está violando 2 princípios, a lei da vida e a promessa que diz que para o obediente haverá vida longa. Você pode ir a Deus assim, quando você estiver diante de situações, que você for levar a dizer, Senhor, eu sei que Tu és soberano, que Tu, nos Teus decretos, sabe tudo o que faz, mas Senhor, isso está contra a ordem natural das coisas. Você tem que ir assim, mulher, pelo teu marido, pelo teu lar, porque minha casa é um inferno. Você tem que orar para o teu marido. O Senhor me prometeu um provedor, um protetor, um sacerdote, um profeta. Ele não é nada disso. Você tem que estar diante dessas situações. O Senhor prometeu, crer no Senhor, será salvo tu e tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus! Eu quero que a herança que foi dada a mim seja transferida aos meus filhos. Veja os argumentos desse homem. Você pode dizer, Senhor, eu peço para o Senhor mudar a sentença por causa das tuas promessas. Será que Ezequias aqui não estava sendo provado? Será que Deus estava ali, anjo, vai, continua. E Ezequias mandando ver. Será que não é isso que falta em você, homem? Você recebe sentença, amém. Glória a Deus. Será que não é isso? Falta de conhecimento. Será que Deus às vezes não coloca rojões na sua mão, bombas na sua mão, adversidades graves, gravíssimas, sentenças de morte, para testar você, aquilatar o grau da sua fé, para você se posicionar? Esse homem invade o tribunal do céu. Espera aí. Então, disseram aí que vão me matar, que acabou. Protesto. Quais as razões? Quais os argumentos? Ezequias lança os 2. Pastor, mas isso aí não é um ato soberbo? Vamos continuar o 3. Lembra-te, peço, Senhor, que andei diante de Ti com fidelidade, com interesse de coração, era reto seus olhos, e chorou muito.
Altíssimo. Olha que elementozinho colocado aqui. Ele pediu isso diante do justo juiz com lágrimas. Faz isso com a minha casa, não. Tem misericórdia de mim. Ele se humilhou, não chegou com pompa lá, não. Ele chorou, é um ato de humilhação de Ezequias. Ao mesmo tempo que ele foi ousado, ao mesmo tempo que foi um homem cheio de fé e coragem, foi um homem extremamente quebrantado. Quem é alguém para botar Deus na parede? Isso não existe. Ele foi humilhado, ele foi em lágrimas rogar pela sentença. Pais vão diante de Deus em lágrimas rogarem pelos seus filhos. Esposas vão com lágrimas diante de Deus rogar pelos maridos. Jovens, irmãos, seja a causa que for, vá até o tribunal de Deus humilhado, quebrantado, prostrado. Vá aos pés dele em copiosas lágrimas, pedindo humildemente: mude a sentença. Então nós tivemos primeiro a sentença, a pergunta, depois a reação de Isaías, a réplica. Agora vamos ver com quem que ficou a tréplica. Com o juiz. Vimos a sentença de Deus, a reação de Isaías. Agora veremos a reação de Deus diante da reação de Isaías. Vamos ver, veja o nível do negócio. A primeira parte, o primeiro ato, a primeira cena da peça, foi muito intensa, foi impactante. O homem adoece subitamente, uma doença mortal, uma doença gravíssima. Entra Isaías e vai lá, não dá boas notícias, está grave? É grave mesmo, arruma a tua casa. Meu Deus, você vai morrer. Olha a intensidade, o nível. A resposta de Isaías foi à altura da sentença. Ele se vira para a parede, ora, com choro, reivindica as promessas de Deus a Deuteronômio 6. Fala, veja só. Vocês precisam reagir de acordo com o nível da sentença. Meu filho, se você está tendo uma situação grave, você não pode se portar como se ela não fosse. Uma coisa é orar agradecendo a comida, outra coisa é orar, cura meu filho. Uma coisa é pedir livramento de uma viagem, outra coisa é de um sequestro. A resposta tem que ser dada no mesmo nível da sentença, da crise. Vocês não podem ser omissos ou indiferentes. Gente, tem homens com os olhos muito secos, pessoas muito duras. Ezequias se desabou, Ezequias chorou, virou para a parede, expressou todo o seu ser. Vamos ver a reação de Deus. Verso 4 e 5. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Olha para mim. Essa resposta aqui não está muito compatível, irmão Lucas. Eu estou doente, quero ser curado. Por que Isaías não entrou e falou: você vai ser curado? Tiveram outras palavras que antecederam isso. Isaías chega dizendo: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Por que ele falou isso? Para confortar Ezequias. Antes de curar o corpo, Deus foi curar a alma, o coração de Ezequias primeiro.
Deus sabia do estado interior daquele homem, que aquele homem estava abalado, aquele homem estava com medo, aquele homem, quando eu falei a primeira parte do súbito, mexeu com o coração, e Deus vai com carinho, com cuidado, com a graça singular. Eu ouvi, e eu vi. Deus quer mostrar para Ezequias: eu não estou indiferente à sua dor, eu ouvi. Eu não estou distante do seu sofrimento, eu vi. Imagina se eu ouvir isso. Deus dizendo para você: eu ouvi, mãe, eu ouvi você, mãe, eu ouvi você, pai, eu estou vendo a sua agonia, eu estou vendo o seu drama, o seu dilema. Eu considerei suas orações, Ezequias, eu considerei sua ousadia, suas lágrimas, eu considerei seus apelos, seus argumentos me convenceram. As promessas e a ordem natural. E por que ele quer falar isso para Ezequias? Quer mostrar a fidelidade dele para Ezequias, o amor dele para Ezequias, porque ele quer consolar Ezequias primeiro, curar o coração primeiro. Que coisa maravilhosa. Vamos continuar. Aí o texto diz: verso 5: ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, e eis que te curarei. Aí o terceiro dia, subirás na casa do Senhor. Imagina, como é que foi? O oficial de justiça chegou, Danilo Quinta, despede da mulher, cana. Tá pondo a mochila, não tinha muita coisa para levar, né? Tá vendendo tudo, né? Aí o oficial sai. A hora que o oficial sai, Deus, volta lá. Tá, o que eu falo? Tá solto, não vai prender mais. Quando Ezequias estava no portão saindo, Deus, volta lá. E ele falou o que para Ezequias? Ouvi tua oração e eu te curarei, te acrescentarei 15 anos. O oficial chega, as lágrimas, pois não, oficial. Então, eu estou aqui dizendo, lembra a sentença que eu acabei de dar? Sim, foi revogada. A sentença foi mudada. Deus poupou Ezequias do mal que iria fazer a ele, em resposta à sua postura, à sua oração. Aqui está uma prova clara, que mesmo uma sentença promulgada, baixada, decretada do tribunal do céu, mesmo ela sendo dada pelo juiz divino, pode ser mudada. Ela foi mudada, foi revogada. E o texto diz: deixa eu ver onde está. Verso 6: acrescentarei a teus dias 15 anos. Deus deu 15 anos a ele. Mas tem mais coisas aqui, presta atenção. O texto diz assim: ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia.
Não foi naquele mesmo instante. Levou um tempo. Veja, você está vendo como é? Por isso que a gente tem que estudar os atributos de Deus. Crente forte é crente que conhece Deus. Vê o modus operandi de Deus aqui. Vou curar. Mas não vai ser agora. Requer paciência. É outro problema que nós nos frustramos. Não sabemos esperar. E achamos que tem que ser do nosso jeito. Ao terceiro dia. Irmãos, Deus está dizendo, vai levar um tempo, mas eu farei. Aprenda esse princípio também. A ação de Deus, as coisas de Deus obedecem uma ordem em um tempo, não é o nosso tempo. Isso ajuda tanto. Eu já esperneei falando, Deus, é agora. Isso na minha concepção, mas não na de Deus. E quantas vezes Deus fez? Deus respondeu centenas e milhares de orações minhas, a maioria no tempo dele e não no meu, mas respondeu. E nesse processo ele me ensinou a exercitar paciência, fé, porque eu li algo hoje, porque mais do que te trazer felicidade, Deus quer te trazer santidade. E por isso o fator tempo é importante, porque enquanto você espera no lugar da adversidade, aquilo vai te santificando. Se ele te responder na hora, felicidade. Se ele levar um tempo, santidade. Ou por que não, felicidade com santidade. Lembre-se disso. Último princípio. Ele diz ainda aqui, verso 5. Ouvi tua oração, vi tuas lábios, te curarei no terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Por que as cadeiras ficam cheias só no domingo? Não ficam no sábado? Por que elas não ficam cheias na quarta de oração? Na EBD então, o Thales já está sentando embaixo já, para ver se dá, hein? Sobe lá na casa de Deus. O que eu aprendo aqui? O modo convencional de Deus operar, de Deus responder, de Deus agir, é na sua casa, é na igreja que Deus fala com o seu povo, é na igreja que Deus responde orações, é na igreja que Deus muda sentenças. Imagina se você não tivesse vindo aqui ouvindo isso hoje. A ideia aqui é, eu escolhi um lugar para me manifestar, eu escolhi um lugar para eu falar, eu escolhi um lugar para operar, é a minha casa, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você quer ver a bênção de Deus, quer ouvir a voz de Deus, venha à igreja. Venha à igreja. Verso 6, acrescentarei a teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria, te livrarei a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Agora aqui a razão principal, porque Deus curou Ezequias, por amor de mim. Deus, quando faz algo para nós, o interesse dele não é, primeiramente, o interesse dele, primeiramente, não é a nós, e nem exclusivamente a nós.
Isso é estudo dos atributos de Deus, da providência divina, dos decretos divinos, da soberania divina. Por que então que Deus muda sentenças? Primeiro, para exaltar a sua glória, por amor dele mesmo, para ele ser conhecido das nações, para que na sua doença ele seja glorificado, na tua cura ele seja exaltado. Por amor de mim que faço isso, Ezequias, para que todos saibam que eu sou Deus, que eu sou fiel e tenho poder sobre o bem e o mal. Depois, para o nosso alívio. Aí, mais um argumento bom, que é o que os homens de Deus usam. Eu pego o argumento desse e uso para orar. Pô, Deus, legal, hein? Para a tua glória. Pois então, levando em conta o estado que eu estou, a tragédia que está a minha vida, quanta glória tu não receberás se me restaurar. Se o Senhor recebe um nível de glória curando uma gripe, quanto mais glória o Senhor receberá restaurando um lar como o meu, uma mulher como eu, um homem como eu, uma situação tão trágica. Então eu te peço, glorifica teu nome nessa tragédia, nessa sentença, nessa enfermidade, e revoga ela para que todos conheçam o seu poder. Você pode orar assim. Então Deus acrescenta 15 anos a Ezequias, revoga a sentença e glorifica o teu nome. Ezequias ainda sai sendo um dos maiores reis de Israel. Oh, meus irmãos, vocês que estão debaixo de alguma sentença, vocês vão orar a Deus agora, vocês vão buscar a Deus, na semelhança de Ezequias, que toda mensagem passe pela sua mente, pela sua cabeça, cada princípio, cada passo, e você se posicione a Deus como Ezequias. Vamos orar agora, para que Deus atenda, ouça você.